Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o RECT, fundo aí de lajes corporativas da REC Gestão. Você sabe, né? A gente já faz o acompanhamento mensal do RECT aí há praticamente um ano. Olhamos todos os pontos aí do fundo, do relatório, já fiz vídeo, enfim, de N possibilidades de coisas que podem acontecer dentro do RECT. E vão monitorando. Eu acho, galera, o seguinte, o estudo de fundos de jogo da REC não pode deixar de lado o RECT e o HELG. Para você que está aqui vendo esse vídeo, está interessado em entrar no RECT, assiste também os vídeos do HELG, para você entender, porque o que acontece aqui acontece lá, o que acontece lá acontece aqui. Os problemas e as cagadas são assim parecidas, né? Acontecem mais ou menos na mesma toada. Então vamos conversar um pouco. O fundo pagou 50 centavinhos por cota, patrimonial dele está em R$95, a cota está no mercado de 60, deve estar caindo muito mais. Hoje eu estou gravando no dia do banho de sangue, aí, dia 10, quinta-feira. O fundo tem aí 93 mil metros quadrados praticamente de ABL, taxa de administração e gestão dando quase 1,20, né? Meio carinho. Durante o mês, pessoal, vários pontos acontecendo. Uma devolução, uma locação e uma devolução e uma locação no mesmo espaço. Basicamente isso. Todo mês esse fundo sai um inquilino, entra um inquilino, fica nessa movimentação. Quem assistiu o vídeo que eu gravei do JSRE vai lembrar do que eu comentei do seguinte: existem fundos, nesse momento, né, de lajes corporativas, existem fundos doadores de inquilinos e fundos receptores de inquilinos. No caso, o JSRE, que aqui é o copo, representado pelo copo, ele é o receptor de inquilino. Então o que acontece? O inquilino que está no RECT, ele está numa laje classe B ou numa localização não muito boa, ele está vendo o JSRE, eu estou usando de exemplo, hein, galera, o JSRE. Ele está vendo o JSRE, que tem um prédio AAA, baita localização e tal, aí ele está olhando e está falando assim, cara, eu consigo ir para este prédio pagando uma diferença muito pequena do que eu pago hoje. Por quê? Porque esse prédio aqui apanhou muito na pandemia. Então existe esse fluxo de inquilinos saindo do prédio classe B pro prédio classe A. E a gente vê isso acontecendo no RECT direto. Vocês veem os últimos vídeos, o tanto que entra e sai de inquilino. E por que isso acontece? Porque o inquilino sai do RECT, vai pro classe A. E aí o espaço do RECT fica vazio. E tudo indica, né? É difícil também de falar, porque a gestora não abre pra gente as condições contratuais dos novos contratos, dos novos inquilinos, que estão alugando muito barato e tal, até porque não teve impacto considerável no rendimento. O rendimento do fundo não mudou muito. Então a gente consegue imaginar que tem muita carência, que o valor não é tão legal. Então o que acontece? Para o classe B conseguir se segurar, ele começa a alugar a qualquer preço. E aí acontece essa questão. A gente vê, esse fundo já teve uma vacância quase em 30%, mais ou menos. E a vacância caiu para 10% muito rapidamente. Mas o yield não mudou muita coisa, né? E é isso. É muita carência, é um aluguel num preço barato, enfim, é esse movimento que acontece. E eu comentei, você não precisa, no vídeo do JSRE, você não precisa ser um entendedor do mercado de lajes corporativas de São Paulo para saber qual fundo é bom, qual fundo é ruim. É só você saber esse movimento de receptor e de doador de inquilinos. Então, se o fundo que você está estudando todo santo mês perde inquilino, ele tá, a laje, o prédio que ele tem não é bom. Os inquilinos estão fugindo dele e aproveitando para ir pro classe A. E o fundo que está aí recebendo, toda hora só recebe inquilino, a vacância só cai, é o fundo que tem o melhor imóvel. Então você consegue fazer essa comparação muito facilmente nesse momento. Vai chegar uma hora que o classe A não vai ter mais espaço. E aí o inquilino que está aqui não vai sair e novos inquilinos vão entrar aqui. E aí vai cair a vacância. Mas isso é um processo que não é rápido. Não é tipo, por exemplo, quem acompanhou o mercado, a recuperação dos fundos de shopping center. Foi um processo relativamente rápido. Coisa de um ano já estavam aí, a grande maioria, pagando acima do que pagava em 2019. Claro, ainda não muitos estão abaixo da inflação no período, mas já estão positivos. Laje corporativa, pessoal, pelo menos minha visão
Se tudo der certo no Brasil, não der merda no que vem, vai ser só em 2024. Agora, do jeito que estão indo as coisas, no dia que eu tô gravando aqui, a NTNB foi lá pro Caixa Prego, bateu 6,3, uma bagunça total, enfim, um clima meio esquisito. Se continuar, se esse clima perdurar, meu irmão, as lajes vão apanhar, viu? Vão continuar apanhando. Enfim, no mês, ele fez uma venda de um CRI, vendeu pro REC-R. Você sabe, eu já comentei disso com vocês, né? O REC-R e o RECT, eles ficam comprando, vende um CRI para um, compra de outro, e eles ficam nesse jogo, nesse joga-joga de CRI de um lado pro outro, para destravar a inflação, né? O fundo da casa ajudando outros, aí a gente já viu como é que é. Mas, paciência, né? Acontece. Na parte de negociação da dívida, no Barra da Tijuca Corporate, eles conseguiram uma carência aí de juros e principal, cara. Quem deu isso aí foi muito bonzinho com eles, viu? Sinceramente, eu queria descobrir se tem algum fundo imobiliário. Se alguém souber, por favor, comente aí pra mim se tem algum fundo que tem este imóvel, que tem o CRI desse imóvel. Depois eu vou dar uma procurada no site das securitizadoras, eu quero descobrir quem que é dono desse CRI, pra dar essa carência, essa bondade toda. Porque, pessoal, hipótese, se tiver um fundo imobiliário que tem uma posição grande desse CRI e estiver dando essa carência e fazendo essa como é que eu posso falar, né? É quase uma caridade com o RECT. Eu quero descobrir para ver se houve contrapartida. Porque você sabe como é que é no fundo, de fundo imobiliário, né? É foda, tem umas coisas, né, que faz o conto do vigário aí, faz o Basta ter razão. Que é o seguinte, não tô falando que é o caso aqui, tô trazendo uma hipótese. Eu tenho um fundo alavancado que tá com problema com CRI e tal. E aí eu tenho um outro fundo que é dono desse CRI. Eu chego para essa gestora e falo, cara, tô ferrado lá no meu fundo, putz, me dá uma carência e tal, me ajuda. Aí a outra gestora fala, não, eu te ajudo, mas você vai ter que ancorar uma emissão minha. E aí rola essa troca de favores. Eu não sei se é o caso aqui, viu? Só pra deixar claro. Tô só trazendo uma hipótese. Mas se alguém souber de algum fundo de CRI que tem o Barra da Tijuca Corporate, não deve ser esse nome, mas enfim, deve ter algum nome aí. Mas se alguém souber que tem esse imóvel, conseguir me mandar, por favor, que eu quero olhar se aconteceu alguma coisa nesse tocante. Mas é uma coisa boa pro RECT, que vai deixar ele respirar um pouquinho. Agora, o lado ruim é que essa dívida vai ficar só acumulando, né? Vai virando uma bola de neve cada vez maior. Vamos lá. Ativos do fundo a gente consegue ver. Ele hoje tem uma posição de caixa até legal, né? Ele tem aí 43 milhões, mais ou menos, seja em renda fixa ou outros ativos. O que ele tem de dívida hoje são 185 milhões. Então é o CRI barra 1, CRI barra 2 e o Evolution. Taxa média deles da IPCA mais 7,43. A alavancagem hoje na casa de 18%. E olha só, hein? Uma alavancagem de 18%, relativamente cara, né? IPCA mais 7,4%, acaba sendo cara, que, assim, acabou com o RECT, levou o fundo, assim, pra lama. Então, pra vocês verem os riscos da alavancagem. É aquela coisa que eu comento com vocês, né? Sobre REC, né? Falando dos fundos da REC, isso aconteceu no Helg também. REC mais imóveis mais ou menos, mais vacância, mais alavancagem. A receita, né? Você pegar isso tudo, botar numa panela e misturar, dá no que dá. A gente vê aí, o Helg sofreu pra caramba nesse mês, teve que fazer aquela movimentação que eu comentei no vídeo. O RECT também vem sofrendo há mais de ano, teve 2 emissões já abaixo do VP. Enfim, a situação é delicada, né? Delicadíssima. A distribuição mensal do fundo é que ele considera sobre a cota da IPO de R$100, a gente consegue ver como é que o rendimento vem caindo, né? Tá aí na casa dos seus 50 centavos. Já foi muito mais, né? Uma pena. O patrimônio líquido do fundo, a tendência agora nos próximos meses é que continue caindo. Olha só, aqui, ó, olha só. Tá vendo aqui, ó? Tá bem encostado nos 800 milhões, né? Olha como é que foi caindo. Por que foi caindo aqui e abriu esse gapzinho? Por conta das dívidas que estavam com carência. Então a tendência agora é isso voltar a acontecer por conta daquela carência de um ano que ele conseguiu. Aqui os imóveis.
a gente vê imóveis no Rio, São Paulo, Distrito Federal, sendo que São Paulo muita coisa é Alphaville, né? Olha lá, Alphaville, 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 Alphaville. Por isso que o fundo tá sofrendo tanto. A Alphaville, assim, tá numa situação deplorável, triste. Então o fundo tá atolado de imóveis em Alphaville, imóveis com vacância, imóveis numa região que o mercado não quer. Olha só, olha esse Canopus aqui. Tá vago, totalmente vago, 0% de ocupação. Então, assim, é um imóvel que só dá gasto, fundo, só prejuízo esse imóvel aqui. E vai ver se alguém vai querer comprar esse negócio. Não compra, ninguém quer esse negócio. Né? Aqui um pouco, a vacância do fundo, que já esteve em patamares muito mais altos, a gestão conseguiu reduzir a vacância, porém não teve ganho real no yield. Né? A vacância chegou a bater quase mais de 30%, reduziram, mas o yield continuou na lama. Porque é aquela coisa, né? Não adianta só reduzir por reduzir. Reduzir por reduzir acontece isso. Você piora o fundo. Quando você queima a vacância, você piora o fundo. Por exemplo, a gente tem um RBRP que tá lá com o River One, aquele problema, aquele prédio lá, enfim, baita situação. Porém, não tem alavancagem. E a gestão não vai queimar o ativo a qualquer custo. Por quê? Porque hoje não, antes ele pagava 45 centavinhos e agora está pagando 28. Se a gestão alugar a qualquer custo, qualquer preço, pode ser que o fundo volte a pagar 40, não 45. E aí você destruiu o valor, 5 centavos ficaram no além, só porque a gestão quis queimar a vacância. Então, sinceramente, não é legal queimar a vacância, não é muito inteligente fazer isso, na minha visão. Acho que é ruim. É só para falar que o fundo não tem vacância, mas o dinheiro que é bom não chega. DRE dele entregou aí um pouquinho menos do que gerou de lucro caixa, botou um dinheiro no bolso. Hoje ele está com uma reservinha legal de 11 centavos. Aqui, a projeção de receita da caixa dos imóveis, a gente consegue ver 5,9, não é 5,9, 5,8. E hoje está no patamar aí de 5,5. Então vai aumentar aí uns 300, 400 mil para o mês que vem. Né? Pelo que dá para ver por aqui. E podendo chegar a 6,1. Chegando em 6,1, aí o fundo já vai chegar mais próximo dos 60 centavos, já vai melhorar um pouquinho, né? Aqui os imóveis dele, a gente consegue ver questões de vacância e tal, enfim, é uma região muito ruim, né? O melhor imóvel do fundo é esse Cidade Matarazzo aqui, que ele comprou. E eu espero que ele venda isso no futuro. Tem muito valor preso aqui dentro, a gente consegue ver. Então, quem sabe ele vendendo, ele consegue um lucro bom. Já fiz um vídeo sobre Rekt, onde eu simulei uma venda desse imóvel. Fiz fiz um Excel e tal. Dá para tirar muito valor disso aí, se o fundo conseguir vender em patamares de preço interessantes. Mais alguns prédios aqui, que a gente consegue ver. E é isso, galera. Olha só a cotação, né? Como é que foi? Depois que fez aquela emissão abaixo do VP, meu amigo, só ladeira abaixo, infelizmente. Hoje tá aí, R$60. Número de cotistas não passa dos 80, né? Chegou até a cair quase 77, 76 mil. Aí voltou a subir agora, aí voltou a cair um pouquinho. Enfim, no fundo não anda, porque a galera entra e vê que é fria, sai fora, ou então nem entra, ou quem tá dentro resolve executar o prejuízo e parte para uma melhor. Enfim, Rekt é isso, galera. Não tem muita perspectiva de melhor. Tem aquela questão das carências que estão aí para vencer, então pode ser que o fundo consiga aí mais 10, 5 centavinhos, melhora um pouquinho a distribuição, mas no geral o cenário continua desafiador para esse fundo. O problema desse fundo é justamente isso aqui, ó, dinheiro. Ele precisa de dinheiro para bancar as alavancagens, e aí ele fica numa situação delicada. Hoje ele tem aí seus 40 milhões mais ou menos. Deixa eu ver aqui o valor exato. Isso aí, ele tem aí seus 43 milhões mais ou menos entre renda fixa e outros ativos, e tem uma dívida de 175. Então fica meio difícil de fechar a conta, né? O ideal seria ele vender algum ativo e liquidar de fato essa dívida, né? Seria muito bom se ele conseguisse vender algum ativo e passar a régua nesse negócio, né? A alavancagem já fez muito estrago por aqui. Paciência, né? Acontece. Galera, valeu, até a próxima, fui!